E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito que bem. Eu também espero, viu? Pessoas, hoje é domingo, dia 20/7. Estamos aqui de roupinhas de dormir. Eu tô com meu roupão na minha cama. Tereza Cristina está com o seu belo capuz de dinossauro, porque hoje tá frio, né, Tereza? Tá, um friozinho gostoso. É gostoso, né? Eu também adoro o friozinho, eu gosto do friozinho. E por que estamos na cama? Eu já acordei, já fui pra academia, treinei, voltei, comi meu ovos, Nescau, coisas, e aí tomei banho. E aí estava pensando no que gravar. Se não fosse uma receita, vou intercalar uma receita, uma outra coisa aqui no canal. Porque este não é um canal de culinária, correto? Exatamente. Eu tenho cozinhado tanto e comido tanto, graças a Deus. Ah, inclusive, atingi meu peso ideal, o peso que eu queria, 72 quilos. Na época que eu tava ali naquele fundinho do poço, eu cheguei a pesar 65, foi o meu mínimo. E eu nunca fui tão magro na minha vida, eu tava muito magro. Meu peso ideal para eu me sentir bonito, com gordurinhas e musculinhos e tudo mais, é 72 quilos. E hoje eu me pesei na academia e eu tô com quase 73 já. Agora, em vez da dieta de engorda, eu vou ter que equilibrar pra não engordar mais, né? Agora eu tenho que continuar fazendo musculação, mas manter esse pezinho. Não posso ficar muito magro também, nem muito gordinho, eu quero ficar do jeito que eu tô. Vamos lá, então, por que estamos aqui na cama, cheio de livros? Eu tive a ideia de mostrar pra vocês os meus livros e de contar a minha história com... Nossa, tá ficando calor. Inclusive, eu tô com meu chazinho de hortelã, maravilhoso. E aí eu tava olhando pros meus livros e aí eu tava pensando, nossa, se eu contar pra eles a minha história com a literatura, com os livros e mostrar os meus livros, que alguns desses livros têm história, outros são apenas livros que eu comprei e não li ou não li. Vai ter bastante história pra contar, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da minha vida, da minha história, tanto com o trabalho, né, porque eu já fui vendedor de livros, tanto com a própria literatura, com a arte, com o ato ou o hábito de ler que eu tinha e hoje eu não tenho mais, que é uma pena, que eu tento retomar, mas tá difícil. E aí a gente vai falar sobre tudo isso. Me contem nos comentários a relação de vocês com os livros também. Se vocês também percebem essa mudança no hábito da leitura de hoje relacionado a antes da internet, né, antes das redes sociais, estarem tão presentes na nossa vida, o consumo de conteúdo rápido, porque a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Não esquece de deixar o canal, né? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de comentar. Beleza, vamos lá então. Pra começar, vou contar pra vocês a minha história com a literatura. Quando eu era criança, eu ganhava muitas coisas dos meus primos que eram um pouquinho mais velhos que eu, principalmente os filhos da minha madrinha Margarida, que eu amo. Minha madrinha Margarida é um amor. Os meus primos eram um pouquinho mais velhos que eu, então sabe como é, né? A criança cresce, um tênis deixa de servir, para de usar um brinquedo, vai dando pra outras crianças da família que estão mais novinhas, que podem usar aquelas coisas ali. Então eu ganhava essas coisas deles, eu ganhava brinquedinho, ganhava roupa, ganhava calçado, ganhava gibis. Então eu comecei a ganhar gibis da Turma da Mônica e do Pato Donald, do Mickey. E eu gostava muito de ler esses gibis. Eu era uma criança que brincava pouco na rua. Eu fui criado em condomínio, eu morava num prédio. Eu brincava um pouquinho na rua com os amigos, mas eu ficava muito em casa, por uma preferência minha. Até porque também tinha aquela questão de brincadeira de menino, brincadeira de menina, de eu ter que andar com meninos, né? Porque tudo isso era cobrado, né? Meu pai me cobrava. Hoje meu pai é maravilhoso, ele é uma pessoa que ele entendeu, ele buscou conhecimento a respeito de ter um filho homossexual. Eu tenho uma irmã que é lésbica também, então hoje os meus pais, eles nos aceitam, nos amam, nos apoiam, né? E é tudo perfeito. Mas lá no início, quando eu era criança, eles também estavam aprendendo, né? Inclusive aprendendo a ser pais. E eu sofria muito essa cobrança de ser um menino que fazia coisas de menino, de jogar futebol. Eu odiava, não gosto de futebol. Até hoje eu não gosto, não entendo de futebol. Então, quando eu jogava era por obrigação. Enfim, de fazer outras coisas com os meninos, brincar de carrinho. Até brinquei um pouquinho, mas era muito raro. Então eu tinha as minhas amigas também, da infância, que a gente brincava. Claro, esconde-esconde. Aí os meninos também, né? Esconde-esconde, essas outras brincadeiras assim, que são jogos, né? Pra jogar em galera. Como muitas vezes eu tinha que... A opção era brincar com meninos, eu acabava preferindo não sair pra brincar e ficar em casa. E isso me fez ser uma criança que consumia muito conteúdo de TV. Eu assistia muito desenho animado. Eu estudava de tarde quando eu era criança. Então, de manhã eu assistia muito desenho animado, TV Globinho, sei lá, Xuxa, Fada Bela, né? Caça-Talentos que passava. Depois da escola, no final de tarde, eu voltava a assistir e assistia daí um monte de coisa. Disney Cruz, Castelo Rá-Tim-Bum, as novelas da Thalia. Eu era muito fã da Thalia. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro. Então eu ficava muito em casa, e aí quando eu comecei a ganhar esses gibis, eu comecei a ler e a gostar muito de gibis. Até o ponto de eu começar a querer comprar gibis. Então eu já tinha lido todos os meus gibis, eu pedia dinheiro pro meu pai, e eu lembro que na banca de revista lá perto de casa tinha os gibis, eu gostava muito da Turma da Mônica, eram os meus preferidos. Então tinha os gibis novos, que eram lançamentos daquele mês ou daquela semana, que tinham um preço X, que era um pouquinho mais caro, não era muito caro, mas era um pouco mais caro. E tinha uns pacotinhos de gibis antigos e utilizados, que era tipo sebo assim, né, mas na mesma banca.
época, eles faziam um pacotinho, um saquinho com gibis antigo, em 5, assim, e cobrava mais baratinho. Então eu comprava esse, que vinha vários gibis, bem mais baratinho. E começava a ler. Com 11 anos de idade, mais ou menos nessa idade, nessa época assim, eu sempre ia passar os verões na casa de praia de uns primos meus também, a Gabriela e o Felipe, com o tio Du e tia Iraê. Eles eram pessoas... porque a minha família era mais humilde, meus pais têm pouco estudo, né? A gente não tinha muita informação, então quando eu era pequeno eu também tinha pouca informação. E esses meus primos, eles tinham um padrão de vida melhor, assim, os pais deles, né? Meus tios tinham mais dinheiro. E esses meus primos, eles eram muito inteligentes, eles liam bastante, o vocabulário deles era bonito e eu admirava muito isso neles, principalmente na Gabi, a Gabriela, que era minha prima. Até o Felipe não era tanto de ler, mas o Felipe era bem inteligente também, só que ele não gostava de ler, não. Só que a Gabi lia muito. E como eu passava o verão inteiro, as férias ali, né, de verão, na casa de praia deles, eu e a Gabi, a gente trocava muito sobre literatura, ela me indicava coisas, aí eu lia e tal, mas até essa parte com a Gabi, com os livros, foi um pouquinho depois, porque eu lembro que com 11 anos, eu tava nessa casa de praia, que era uma casa bem grande, e ela vinha tios e tias e primos e tal, então era uma criançada, um monte de gente, e tinha uma sala de TV, e uma vez eu cheguei nessa sala de TV, sentei lá e tinha um livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal, na poltrona, assim, de frente pra TV. E aí eu peguei e comecei a ler, eu nunca tinha lido um livro. Eu lia uns livrinhos bem fininhos, eu lembro que eu tinha uma coleção do Júlio Verne, que eram adaptados, né, pra infanto-juvenil, que eram bem fininhos, então eu tinha Volta ao Mundo em 80 Dias, como é que é? Viagem ao Centro da Terra, tinha vários, assim, uns 10 títulos do Júlio Verne. O Júlio Verne é maravilhoso, eu adoro as histórias dele. Eu li aquela coleção inteira, mas eram livros muito fininhos. Então Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro livro grosso que eu comecei a ler, que tinha mais de 300 páginas. E eu lembro que eu sentei, peguei e comecei a folhear, a ler ali o início do livro do Harry Potter, e eu fiquei tão entretido que a J.K. Rowling, apesar de todas as coisas, né, absurdas que ela é e faz e fala, que a gente já, hoje em dia, já não gosta tanto dela, mas a desgraçada, ela escreve bem, ela escreve muito bem. A leitura dela prende muito. Eu fiquei entretido naquela história ali, intrigado, e eu queria ler mais, e eu não pude, né, porque aquele livro não era meu, era de uma das crianças lá da casa. Sei que quando eu cheguei, voltei pra minha casa, aí eu falei pra minha mãe, Harry Potter, eu quero esse livro do Harry Potter lá, ganhei o livro do Harry Potter. Rapidinho eu li ele inteiro. Eu lembro que eu fui pedindo pra minha mãe mais Harry Potters. Aí, Câmara Secreta, que daí já tinha alguns, mas ainda não tinha lançado todos. E aí ela foi me dando e eu fui cada vez gostando mais de ler. Aí eu comecei a ir pra biblioteca pública, pegar livros emprestados. Aí eu fui lendo. Aí eu comecei a ler Senhor dos Anéis. E aí eu comecei a ler vários livros grossos. O Senhor dos Anéis que eu tinha era aquela, inclusive eu emprestei e nunca mais voltou. Como é que chama? Volume único, que são os 3 livros num só. Tinha 1202 páginas. Era enorme, era uma bíblia assim, aí eu li ele inteirinho. E aí eu comecei a gostar muito de literatura. E eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever à mão, assim, com caneta e tal, caderninho, histórias, inspirado em Harry Potter. Eu comecei a escrever uma história, uma escrita muito infantil, assim, imatura, mas já tava treinando alguma coisa ali. E aí nessa época eu decidi que eu queria ser escritor. Eu lembro que a minha mãe foi atrás de uma editora, conversou com o cara pra entender como funcionava, ela veio e me trouxe informação, né, pra eu escrever. Quando tivesse pronto o livro, era pra eu levar lá pra ele ver, se ele gostasse, e eu publicava, né. Mas aí acabei que eu sempre fui, aliás, pensando nisso agora, nesse momento, eu me pergunto pela primeira vez, será que eu já era bipolar desde aquela época? Porque eu sempre tive esse hábito de começar algum projeto e não terminar. Como aconteceu aqui com o canal, que eu queria voltar, mas eu não conseguia. E aí depois eu entendi que era meu transtorno bipolar que tava me atrapalhando, né? Porque tem dias que a gente tá aqui em cima, produtivo, fazendo as coisas. Passam uns dias, a gente muda o humor e a gente já não consegue mais, não tem mais ânimo, não tem mais disposição pra fazer essas coisas. Naquela época eu começava a escrever esses livros, escrevia bastante, um pedação assim, e depois parava. A minha madrinha, que eu falei, a Margarida, ela tinha uma máquina de escrever na época, gente. Na época ainda não existia computador. Sei lá, se existia computador, a gente não tinha ouvido falar ainda, só de gente muito rica provavelmente tinha computador em casa. Era máquina de escrever a opção. A minha madrinha tinha uma máquina de escrever, ela me emprestou. Era uma máquina bonitinha, portátil, levinha, super gostosa de usar. Barulhenta, óbvio, né? E eu ficava de madrugada escrevendo no meu quarto e ninguém me incomodava, ninguém reclamava, deixava eu escrever, deixei ele seguir o sonho dele, tá? Ele ler. Meus pais pelo menos sempre tiveram muito orgulho desse meu hábito de ler. Até porque isso foi se refletindo no meu comportamento, na minha oratória, porque eu acabei me tornando uma criança que escreve bem, que lê bem, que fala bem, de umas palavras do vocabulário que geralmente as pessoas não usam tanto, então dizendo, nossa, ele fala difícil, essas coisas assim, sabe? Depois, passando os anos, um leitor muito assíduo, lia muito. E aí, eis que com 17 anos de idade, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego. Sempre
quis também ter meu próprio dinheiro, né? Eu achava um saco ficar pedindo pros meus pais, até porque eles não tinham muito, então muitas vezes era negado. Quando era aprovado, o orçamento era baixo. Eu já nem gostava muito de pedir. Fiz algumas coisinhas, trabalhinhos, vendia umas coisas. Uma vez eu pedi pra minha mãe fazer, que a minha mãe também sempre batalhou muito como diarista, como auxiliar de limpeza, ou como é que chama? Fazendo salgadinhos, docinhos pra festa, ou salgados, né, grande, coxinha, essas coisas pra vender pros bares e lanchonetes botarem na estufa e tal, né? E aí eu pedi pra ela, uma época, pra ela fazer bananinha recheada, aquelas bananinhas, pastelzinho de banana doce, pra eu vender de manhã. Então eu começava a sair de manhã, vendia as bananinhas e aí minha mãe me dava uma comissão ali, né, uma parte dos lucros. Então eu fazia essas coisas que eu queria ganhar dinheiro. Com 17 anos eu tava ansioso pra poder ter, né, pra ter idade pra arrumar um emprego. Deixei alguns currículos, o McDonald's me chamou. Então eu trabalhei no McDonald's por 2 anos e pouco, quase 3 anos, se eu não me engano. E depois eu tive vários outros empregos, assim. Eu trabalhei em call center algumas vezes, tanto ativo como vender cartão de crédito, essas coisas assim, como receptivo também, no 102. Não sei quem é que lembra do 102, auxílio à lista. A gente ligava, era de graça, de qualquer telefone ou telefone público, ligava 102 pra pedir informações da lista telefônica, se você queria saber um telefone ou um endereço. Então a gente atendia. Auxiliarista Jefferson, boa tarde. Aí a pessoa falava, eu quero o telefone da loja Renner, lá da Asa Norte de Brasília, não sei o quê. Aí pesquisa aqui, segue. Aí a gravação falava pra pessoa, o número solicitado é 249. Trabalhei em supermercado, como promotor de venda de cartão também, aquele chato que fica andando no mercado, assim, com a pranchetinha pra ficar chamando, quer fazer o cartão? Quer fazer o cartão do nosso mercado? Quer fazer o cartão? E as pessoas desviavam de mim, né, que eu já sabia que enchia o saco deles, elas corriam de mim. Eu odiava todos esses empregos. O único que eu tinha gostado foi o McDonald's, eu gostei muito de trabalhar lá, ganhava muito pouco, é uma correria, né, e tudo mais, a gente se queima às vezes e tal. Mesmo assim era divertido, eu gostava muito da marca, né? Porque eu sempre tive aquele encanto como criança, né? De, nossa, McDonald's. McDonald's era uma coisa que não era muito acessível pra gente. Eu comi muito pouco McDonald's na infância. Então o McDonald's tinha aquele status, assim. Eu tava cansado de ganhar pouco. Eu queria trabalhar como vendedor. Eu tava ainda terminando o ensino médio, né? Até teve um tempo que eu parei, no terceirão, que eu tinha ficado em Independência, em Química. Então eu teria que estudar em 2 turnos. E eu já tava trabalhando no Mac, eu estudava à noite. Então, tipo, eu teria que fazer Química de manhã ou de tarde, o terceirão de noite. Pra mim era inviável eu estudar em 2 períodos, porque eu não queria parar de ganhar meu dinheiro. Parei de estudar. E eu fiquei mais de 1 ano, me incomodava, né? Queria também um dia fazer, ainda não sabia o que ia fazer de faculdade, mas como eu queria fazer, e eu queria ter o ensino médio completo. Então, depois eu fiz um supletivo, que era apostilas, levava pra casa, estudava, tinha o dia da prova, ia lá fazer a prova, é bem fácil. Daí terminei lá lugar e deixei pra lá a ideia de faculdade por um tempinho. E eu queria muito ser vendedor de alguma loja, vendedor de loja de roupa, loja de móveis eletrodomésticos, porque vendedores tinham um salário base maior e ainda tinham comissão. Então ali na escolaridade que eu tinha, o que eu conseguia de emprego era isso. Aqueles que eu, né, já tava tendo ali, ou vendedor de loja e tal. Só que vendedor de loja sempre eles pediam que tinha que ter experiência. Tem que ter experiência. E eu não tinha experiência, caralho. Só que eu sabia que se eu entrar lá eu vou ser bom. Eu vou vender. Que ninguém acredita, ninguém quer dar oportunidade. Eles querem ganhar experiência. Ah, e tinha uma livraria. Tinha a livraria Catarinense, que é do grupo Livrarias Curitiba, lá no centro de Floripa. E era uma livraria de 3 andares. Ela tinha uma vitrine pra rua enorme, linda. Era linda aquela livraria. Pra mim era um santuário literário aquele lugar. E seria um sonho trabalhar lá. E aí, um dia, quando eu tava procurando emprego, vi que tinha vaga aberta nessa livraria pra vendedor. Eu disse, pois eu preciso dessa vaga. Essa vaga vai ter que ser minha. Nossa, que sonho trabalhar na livraria Catarinense. Imagina, eu vou ser muito feliz. Só que pedir experiência é correto? Não é correto. Eu menti no currículo. Ah, menti mesmo. Ninguém quer me dar a oportunidade, como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade de ter uma experiência, cara? Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou... Então tinha uma loja que havia existido num dos shoppings ali de Floripa, eu não lembro mais o nome dessa loja, ela tinha existido num shopping, mas ela fechou. Não tinha como eles ligarem pra perguntar, pra pedir referência. Então eu menti no currículo, me contrataram e eu trabalhei mais 3 anos e pouco lá na livraria. E eu fui um ótimo vendedor, tá? Os vendedores da literatura, que é bem na entrada da loja, a seção de literatura, eram os vendedores bambambam, os que vendiam mais, os que eram melhorzões e também ganhavam mais. Eu comecei no infantil, então eu vendia livrinho infantil, depois eu fui pro áudio-vídeo, que é a partezinha que vende CDs, DVD, e aí depois, como eu era muito bom, eles me promoveram a vendedor de literatura. Aí fui lá pra frente, vender literatura e paz, e eu arrasei sempre. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, daí eu saí da livraria e já fui ter as minhas primeiras experiências como publicitário, né? Porque eu fui fazer publicidade e propaganda, daí fui fazer estágio e tal, community manager. Então eu trabalhei um tempão nessa livraria, eu lia muito, porque quando a loja tava vazia, a gente podia ficar lendo sentado
Inclusive eles gostavam, né, que a gente fizesse isso, porque a gente precisava conhecer os livros para oferecer para os clientes. Quando o cliente vinha, porque muito cliente vem, eu vou dar um presente pra uma menina, ela tá fazendo 18 anos, aí ela adora ler Nicholas Sparks. O que você me sugere que não seja Nicholas Sparks pra fazer alguma coisa que ela ainda não leu? Aí eu tinha que, Nicholas Sparks, tá. E a gente tinha desconto como funcionário, eu acho que era 30%, eu gastava parte do meu salário, eu deixava lá para a livraria mesmo. E aí durante o passar dos anos, eu deixei pra lá a vontade de ser escritor, não tenho mais essa vontade mesmo. Até com o uso das redes sociais, consumo de vídeos curtos, essas coisas, eu fui perdendo o hábito de ler. Pra ler digital, pra mim, já me falaram, tenta ler no Kindle. Pior ainda, porque eu amo isso aqui, ó. Eu amo o cheiro. É um fenômeno, né, que o consumo de redes sociais está fazendo com o nosso cérebro, que está tornando a gente ansioso, esse sentido de urgência, de que as coisas têm que ser rápidas, um vídeo de 15 minutos, meu Deus, que vídeo enorme, tá? Tem que ser um vídeo de 2, 5 minutos no máximo. A gente perde a capacidade de se entreter com coisas que despendem um tempo, porque o livro você senta e você fica ali meia hora, 1 hora lendo ele. Para ler um capítulo, 2 ou 3. Eu terminava um livro desse aqui, ó, em menos de um mês, eu lia muito rápido. Então eu ficava horas sentado na minha cama, lendo. E hoje em dia eu não consigo mais, eu não tenho mais essa paciência. O que é uma pena e é algo que também tá nas minhas metas aqui pra eu mudar. Não que eu vá voltar a ler como eu lia antes, mas pelo menos conseguir parar e ler um pouquinho por semana, sabe? Ler faz muito bem pra exercitar o nosso cérebro, a nossa memória, enriquecer o nosso vocabulário, a nossa escrita. Então pra gente escrever direitinho, pra gente aprender a usar a pontuação direitinho, pra gente saber quando é mais e quando é mais. Então essa é a minha história com os livros. E agora eu vou mostrar o que eu tenho aqui pra vocês. E vamos ver o que desenrola desse papo, que já desenrolou bastante. Eu nem comecei a mostrar os livros, já desenrolei toda, né? Vamos começar por aqui, ó. Livro preferido. O livro preferido tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o livro preferido. O livro que eu mais gostei de ler na minha vida. Eu fiquei pensando assim, tipo, mas esse aqui ou o Diário de Anne Frank? Esse aqui é o 1984, do George Orwell. É daqui que saiu o termo Big Brother, que usa lá no Big Brother Brasil, o Grande Irmão. Aqui em português, né? Esse livro em português, tá? Eles chamam de Grande Irmão. Em inglês é Big Brother, que é o olho que tudo vê. Eles têm umas telas que eles chamam aqui de teletelas. Umas telas que ficam passando coisas ali durante o dia e tal. Você pode usar como TV. E de vez em quando algum recado, algum anúncio do governo. E aquelas coisas estão sempre gravando as pessoas dentro das suas casas também. Que é pra monitorar justamente se alguém tá tramando alguma coisa contra o sistema, tá se rebelando. Eles vivem uma ditadura. Será que eu dou spoiler? Eu vou dar spoiler. Se não quiser, passa 10 segundos aí do vídeo. Essa história não termina com um final feliz, tá? Dá um ódio, porque no final dá tudo errado. A ditadura vence e os nossos heróis aqui do livro que estavam tentando fazer a revolução são capturados e meio que lobotomizados, assim, é foda. Mas esse livro é maravilhoso, esse autor é maravilhoso. Eu só li esse e eu tenho vontade de ler também A Revolução dos Bichos, que é dele, que tem a Teresa, né? A Teresa tá na Revolução dos Bichos, né? Eu vi você na capa. Se fosse eu, era Monarquia de Teresa Cristina. Pronto. Tá pensando que é bagunça? Eu sou protagonista, Tá bom, desculpa, viu? Eu não quis ofender. Imagina, quem tem luz própria no escuro brilha. Então esse aqui eu indico, hein? Minha primeira indicação, se você quer ler um livro foda. Tem alguns livros aqui. Eu tenho mais livros, mais algumas dezenas lá na casa dos meus pais em Floripa. Eles estão pra vir aqui em São Paulo em breve, daí eles vão trazer também. Receitinhas. Esse livro aqui eu comprei também lá na livraria, na época que eu trabalhava lá. 200 receitas de sucos refrescantes. Aqui ele tem sucos, smoothies e... Ó, tem picolé. Picolé de manga, morango, manga e laranja. E eu já fiz alguns smoothies daqui. Delícia, faz tempo que eu não faço smoothie, hein? Vou ensinar a fazer um smoothie no canal. É tão rápido. O vídeo vai ter 2 minutos. Vou ensinar a fazer no Instagram. Então quem não me segue ainda no Instagram, segue lá no Instagram. @furrycake4, tá aparecendo aqui na tela. O X é a mesma arroba, é esse aí também. E me segue também no meu privacy, não é segue, né? Assina meu privacy se você quiser ver o que tem lá. Então esse aqui é um livrinho de receitas que eu uso pouco, mas não é um livro de leitura, né? É pra... Suco de tomate, cenoura e gengibre. Interessante. Tomate, cenoura e gengibre, deve ficar bom. O Caibalion, ele é de filosofia hermética. Hermetismo, que vem de Hermes Trismegisto, que foi um grande filósofo egípcio que viveu muitos mil anos atrás. Ele fala sobre as 7 leis herméticas que regem todo o universo e a nossa vida. É muito misterioso, porque ele tá assinado, o autor tá assinado como os 3 iniciados. Ninguém sabe quem são esses iniciados, porque quando a gente fala de hermetismo, hermético, vocês já ouviram falar, tipo, fechamento hermético? O potinho, uma Tupperware tem fechamento hermético. Significa que ele fecha bem a vácuo assim que não abre. Isso vem do hermetismo, do Hermes Trismegisto, porque o conhecimento que ele ensinava não podia cair na mão de qualquer um, porque antigamente tinha muito isso de, sei lá, matarem ou quererem destruir o conhecimento. Por isso que a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, várias coisas assim, né? Muitos livros, muito conhecimento que a gente teve ao longo da nossa história, da humanidade, foi perdido. E
não existe mais hoje. Ou está muito bem trancado, lá na Biblioteca do Vaticano, essas coisas assim. O hermetismo ali, a galera do Hermes Trismegistus, era uma gangue muito fechada de filósofos. Para poder entrar pro grupinho deles ali e ter acesso a esse conhecimento, tinha que ser iniciado e tal, né? Tinha que provar o seu valor. Então, só eles tinham acesso a esse conhecimento. E aí depois teve esses 3 iniciados que escreveram Kybalion, que ele explica sobre as 7 leis que estão escritas na Tábua de Esmeralda. Só que quando eu li ele, eu não entendi porra nenhuma, tá? Saí mais confuso do que entrei. Aí depois eu comecei a estudar filosofia. Durante a pandemia, eu tava me sentindo muito vazio espiritualmente, porque eu fui criado na religião católica, né? Eu fui batizado, fiz primeira Eucaristia, primeira comunhão. Eu acabei abandonando, até porque eu lembro que a gota d'água foi um dia que eu tava numa missa e o padre falou alguma coisa, ele não foi direto, mas eu entendi o subtexto dele, assim, de que ser homossexual era pecado, né? E que essas pessoas precisavam de ajuda ou seriam condenadas ao inferno. E aí, daquele dia em diante, eu não quis mais ir na missa. Hoje em dia eu vou, se precisar ir, né? Se tiver alguma coisa, eu vou lá de boa, mas não que eu vou assim, domingo, sábado, vamos lá na missa, por ir na missa. Então eu fiquei sem religião por muito tempo, acreditando que existe Deus, não aquele Deus que o padre falava, pregava lá na missa, mas eu não tinha uma prática, nada. E isso começou, principalmente ali durante a pandemia, comecei a sentir esse vazio, precisava buscar algo que fosse metafísico, que fosse espiritual, que fosse energético, que explicasse um pouco a vida, né, o universo, o planeta, sei lá. E aí eu comecei a estudar filosofia, canal da Nova Acrópole no YouTube. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia multinacional, né, internacional. Eles têm, e é de graça, pra quem quiser fazer curso de filosofia lá é de graça, que é bem no estilo da filosofia ali daquela época do Aristóteles, do Sócrates, que era, eles iam pra praça pública, né, subia lá numa pedra e ficava falando pra quem quisesse ouvir, pra quem quisesse absorver aquele conhecimento. Hoje a Nova Acrópole faz meio que isso, eles colocam no YouTube, eles têm as unidades deles onde eles fazem as palestras, as aulas fisicamente, presencialmente, e depois colocam no YouTube, porque a ideia é, estamos falando para quem quer ouvir. Quem quiser aprender filosofia, tá aqui. Principalmente a professora Lúcia Helena Galvão. A professora Lúcia Helena Galvão, ela é maravilhosa porque ela tem uma oratória, sabe, ela é muito boa. Eu assisti muitas palestras dela. E aí tem uma playlist no canal da Nova Acrópole com a professora Lúcia Helena, ela fazendo um clube de leitura sobre esse livro. Então a cada encontro deles, cada vídeo, né, que é um encontro deles lá na escola, ela fala sobre um capítulo do Kybalion. E cada capítulo do Kybalion fala sobre uma das leis herméticas. Então ela explica de uma forma muito interessante, uma forma que dá pra entender, dá pra aplicar no nosso dia a dia. E eu fiquei apaixonado pelo hermetismo. Eu até ia ler de novo, agora tendo esse conhecimento, eu ia já ler com outros olhos e entender melhor, né? Quem sabe eu leia, porque ele é pequenininho, ó. Aí eu vou conseguir absorver melhor o que diz nesse livro. Me preencheu muito, inclusive a filosofia, não só o Kybalion, isso aqui é uma das coisas. Porque tem outras filosofias, não só a hermética, tem a tolteca. A gente tem aqui de filosofia tolteca, esse daqui, ó. Os 4 componentes, vamos falar dele. Filosofia budista e tal, e a professora Lúcia Helena, ela fala sobre todas essas filosofias pelos vídeos dela, e eu assisti muito, eu assisti quase tudo que existe da professora Lúcia Helena Galvão no YouTube eu assisti. E isso me ajudou a amadurecer, me dá mais sentido pra vida, pras coisas, é muito legal, muito interessante filosofia. Outra coisa que eu comecei a estudar durante a pandemia, quando eu tava com esse vazio, que faça sentido além da existência nesse corpo físico, nesse planeta, nesse lugar físico, foi o espiritismo. Quando eu era criança, a minha avózinha que faleceu mês passado, a avó Yuma, a avó, ela era de Umbanda, e então ela ia pro centro toda semana, ela tinha a Pombagira, a Preta Velha, a Cigana, né, que eram as entidades que ela chamava dependendo do trabalho lá. Tinha a Ana Júlia, que era uma criança, que sempre era naquela época de Cosme e Damião, ali em outubro, fazia uma roda dessas só pra receber essas entidades crianças, e eu conversava muito com a Ana Júlia, eu era criança também, eu ia pro centro às vezes, principalmente quando eu era Ana Júlia, perguntava como era lá e tal, então já tinha esse contato meio com o espiritismo, né, através da Umbanda e tal. Tava sem religião nenhuma, tava me incomodando, e aí eu quis estudar mais sobre espiritismo. Na verdade, o que desencadeou o meu interesse pelo espiritismo foi a data limite. Acho que foi em 2019, foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Costumava me informar muito pelo Twitter na época. Então eu olhava os Trending Topics, porque sempre trazia ali os assuntos do momento, né, e tal, e aí um belo dia tava lá data limite. Aí eu fui olhar data limite, Chico Xavier, é uma loucura, gente, é uma delícia, eu adoro estudar sobre data limite. Daí eu assisti um documentário da Posati Filmes, que se chama Data Limite, maravilhoso aquele documentário, que fala muito sobre Chico Xavier, e fala muito sobre espiritismo kardecista. E aí eu quis saber mais sobre isso, então eu comprei este, que é um box do Allan Kardec.
São 5 livros do Allan Kardec. Aqui tem a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Desses, eu li 3. Eu li a Gênese, nossa, que é muito legal. Ele não refuta nada da Bíblia Católica. Ele, às vezes, faz uma interpretação diferente do que diz na Bíblia. Os padres lá fazem a sua interpretação, o kardecismo faz uma outra interpretação das coisas que Jesus falou, por exemplo. Inclusive, o kardecismo acredita na existência de vida fora da Terra, em outros planetas. O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. Então, por exemplo, quando Jesus fala há muitas moradas na casa do meu pai, ele está querendo dizer que a Terra não é a única morada que nós temos. A casa do meu pai é todo o universo, que Deus criou tudo, né? E existem tantos planetas e galáxias tão longe que a gente não consegue ainda nem chegar perto, que podem ter vida e provavelmente tem, eu acredito que tenha. Isso é uma das coisas, é muito interessante ler. Eu gostei muito, eu li o Livro dos Espíritos, que é muito legal, que é o Allan Kardec fazendo pergunta para os espíritos, que ele era médium. Então é um livro só com várias perguntas e respostas. Tem a pergunta dele, a resposta que o espírito dá. E são perguntas interessantes que a gente tem curiosidade de saber. Então eu li 3 desses livros, pode ser que eu leia mais os outros 2 que tá faltando. É bem legal, que eu gostei bastante. E aí, continuando a falar sobre espiritismo, temos aqui A Viagem de uma Alma, que foi o livro que eu li quando eu ainda trabalhava lá na livraria, ainda não estudava espiritismo, mas eu sempre fui muito interessado em religiões, no modo geral, e crenças, misticismo, sabe? Aqui a gente vai ter depois, eu vou contar pra vocês depois. Eu tenho uma vivência aí, uma experiência inclusive com bruxaria, com Wicca. Quem aí conhece o Wicca? A Viagem de uma Alma é muito interessante, eu li muito rapidinho, que ele li bem fininho, ó. É sobre um cara que perdeu um irmão, o irmão morreu, acho que se não me engano foi na guerra, e aí ele ficou muito triste, cara, tipo, o irmão dele era tudo pra ele, e ele perdeu e ele tava muito mal, muito deprimido e tal, e aí ele conheceu um mestre lá, que fazia viagem astral. Ele era muito cético e tal, e aí ele começou mas o médium, né, o mestre dele lá começou a ensinar, a iniciar ele e tal, fazer os exercícios pra ele conseguir fazer a viagem astral, que é você sair do seu corpo e poder viajar por aí e depois volta, né? E aí ele fez, e vai contando sobre o que ele vai vivendo nessas viagens astrais dele. É muito interessante. Eu já tentei fazer viagem astral, nunca fui ser orientado por um profissional da área, né? Tentei fazer por conta própria, porque na época eu gostava de mexer com coisas de magias e bruxarias, mas nunca consegui fazer a viagem astral, seria massa. Os 4 Compromissos também é filosofia tolteca. Esse livro aqui é um best-seller, dizem que é muito bom, muito legal, vou ler ele, que faz muito bem e tal. Ele fala sobre 4... Eu não sei exatamente porque eu nunca li, mas é 4 coisas que a gente deve fazer pra gente ter uma vida plena, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho que ler. Inclusive, esses dias, tava assistindo um filme, uma série, sei lá, e um personagem falou, os 4 compromissos, ele fez uma referência a esse livro, e aí eu lembrei dele. Eu tenho ele ali um tempão, comprei ainda, não li, mas quero ler. O Mundo de Sofia é um livro que fala sobre filosofia, ele explica a filosofia de um jeito muito fácil e lúdico. A Sofia é uma menina, mas a gente tá falando de Sofia, certo? Então é uma trocadilho do carilho. A Sofia é uma menina e ela começa a receber umas cartas de correspondência assim, estranhas, que não tá assinada por ninguém, que pergunta quem ela é, de onde vem o mundo, começa a fazer umas perguntas profundas assim pra ela, essas cartas. E é isso que a filosofia questiona, né? Ele é uma leitura bem gostosa, já me falaram que ele é uma leitura bem gostosa, fácil, não é um livro rebuscado de ler, sabe? É uma leitura mais leve, faz alguns meses já. Inclusive, tem um vídeo no canal que eu conto, comecei a ler o livro de Sofia, foi só isso que eu li naquela época, nunca mais eu li. Tá aqui na mesinha de cabeceira, pra eu lembrar e em algum momento eu animar de ler. Eu quero terminar de ler esse livro, ele é grossão. O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Quem lembra do Stephen Hawking? Aquele cientista que tinha aquele problema que foi atrofiando, e ele ficou na cadeira de roda e que tinha uma tecnologia que falava o que ele pensava na cadeira de roda. Aquele cara era genial. Ele escreveu este livro aqui, O Universo numa Casca de Nós. É um livro sobre física, fala sobre o surgimento do universo, dos planetas e tal, de uma forma bem interessante. Dizem que é bem legal. Eu também não sei explicar direito, porque eu não li ainda. Ele é ilustrado e tal. Ele é bem ilustrado, na real. Quase toda a página tem ilustração, ó. Eu quero ainda ler. A Odisseia dos Deuses. Erich von Däniken, pra quem gosta de extraterrestres, eu amo ler, entender, assistir coisas sobre extraterrestres. O livro mais famoso do Erich é Eram os Deuses Astronautas? É uma pergunta. Eu li também, e era da biblioteca. Inclusive tem um documentário, o outro livro, né? Eram os Deuses Astronautas. É que é aquele Alienígenas do passado. O Erich, hoje em dia faz tempo já, o Discovery contratou o Erich pra fazer os vídeos sobre extraterrestres, né? Então ele aparece, inclusive, em muitos desses vídeos, documentários que
eu assisto, eu gosto de assistir documentário às vezes pra dormir, quero botar algo bem tranquilinho, bem calminho na TV, aí eu coloco um documentário de extraterrestre e aí fico assistindo até dormir. Então eu assisti muito Alienígenas do Passado, do Discovery. Eu acho que é Discovery, se eu tiver errado, foda-se. Mas aqui, esse aqui é outro livro dele que eu ainda não li e eu quero ler. Ele explica, ele mostra evidências de que os ETs já tiveram aqui na Terra. E é muito difícil de refutar as evidências, porque ele mostra com fotos, imagens, tá? Então é realmente... Aqui a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de magias e bruxarias de Hogwarts, não de Hogwarts. Quando eu tava no ensino médio, lá pela 8ª série, eu tinha uns amigos da escola, do colégio, que a gente gostava muito de Wicca. Wicca é bruxaria que usa as forças da natureza, né? Água, fogo, terra. Tem os rituais, tem a deusa, tem o deus lá. Que é muitas essas coisas de Avalon. Inclusive não tá aqui, eu acho que tá lá no Will. As Brumas de Avalon. Nossa, é a minha coleção, assim, nossa, de ficção, que fala sobre bruxaria e tal, que eu mais gosto. Eu li 2 vezes, são 4 livros, As Brumas de Avalon. Eu li os 4 2 vezes, eu tenho essa coleção. Ou tá na casa dos meus pais ou na casa do Will. Então tem essa coisa dessas bruxas e tal, e aí a gente formou um coven. Aí a gente fez umas coisinhas, assim, mas não durou muito tempo, mas a gente gostava muito. E eu fazia, às vezes, alguns rituais, alguns feitiços em casa, seja de purificação, então de fazer uma roda de sal grosso no chão, e eu sentar no meio, botar uma vela, porque daí tem todo certinho, né? Onde deve ficar o incenso, que é o norte, sul, leste, oeste. A água, a vela, o incenso, a pedrinha e tal. Fazia a invocação, fazia umas coisas assim. Então nessa época eu comprava muito livro também sobre Wicca, sobre bruxaria, porque eu gostava de estudar sobre isso. Esse aqui, Dogma e Ritual da Alta Magia, eu comprei, que é do Eliphas Levi. Esse aqui não é bem um Wicca, esse aqui é uma bruxaria um pouquinho mais pesada. Esse aqui eu comprei, mas nunca li. Ele é grosso, ó. Quem sabe um dia eu dou uma olhadinha só pra ver o que fala. Mas esse daqui é um dos que eu nunca li. Enciclopédia da Bruxaria. Esse aqui eu já usei para fazer alguns feitiços. Ele ensina, ele tem de A a Z. Ele vai ensinando sobre coisas, ó. Parece um peso ali no meio. Então fala sobre entidades, sobre, enfim, uma enciclopédiazinha, mas li muito pouco, assim, uma coisinha ou outra que eu olhei. Eu vi que tem umas folhinhas dobradas, tem umas coisinhas que eu circulei de lápis ali. Bruxaria Natural, que também ensina a fazer, o encontro com os elementais e rituais rápidos de harmonização e equilíbrio. Então, os elementais, ele vai explicar sobre o que são os elementais, e aí depois ele vai ensinar a fazer os feitiços, pedido ao elemento ar. Daí ele vai falar como é que a gente deve fazer a bruxaria. O Egito Secreto. É um romance. Quando a gente fala romance, não significa que é um casal apaixonado. Romance significa uma história de ficção. É um romance que se passa no Egito. Então ele é baseado na história do Egito, né? Mitologia nórdica, as melhores histórias da mitologia nórdica. Eu amo mitologia grega, romana, egípcia, tudo. Então eu tenho alguns livros sobre mitologia. Esse aqui de mitologia nórdica, ele é um livro que conta várias historinhas. Então, aqui tem O Roubo do Hidromel. Então ele vai contar essa história mitológica do roubo do hidromel, que vai durar algumas páginas só e acabou. Então é um livro que dá pra ler aleatoriamente, não precisa ler ele todinho do início ao fim, sabe? O Escuro, Clark Zavitowski. Esse livro é do meu amigo, que é autor. Viu? Eu não fui pra frente, mas tem um amigo meu que ele foi pra frente com a vontade de ser autor. O Clark Zavitowski. Ele escreveu, que é bem nesse estilo de magias e bruxarias e medievalidades. Eu fui lá no lançamento do livro, daí eu comprei o livro, daí ele me deu um autógrafo, autografado. E eu vou guardar de recordação, óbvio, pra sempre. E é lindo, né? A capa dele, eu adoro, eu acho ele super bonito. Eu não li, quem sabe um dia eu leio. Quem sabe eu leio. Kama Sutra Gay. Já ouviu falar do Kama Sutra? É o livro das posições de sexo. E esse daqui é o Kama Sutra Gay, que é o livro das posições de sexo para gays. E existe o Kama Sutra de lésbica também. Eu comprei também lá na livraria na época que eu trabalhava lá. É ilustrado, eu não posso mostrar aqui, né? Senão o YouTube vai me dar um strike. Basicamente ele ensina muitas posições que dá pra gente fazer. Os Ancestrais de Avalon. Essa daqui também comprei. É a mesma autora, Marion Zimmer Bradley. É a mesma autora das Brumas de Avalon. Eu comprei depois que eu li os 4, né? A coleção das Brumas de Avalon que eu tenho. Eu comprei esse daqui pra ler também. Só que eu nunca li. Quem sabe onde eu leio, porque essa autora é muito boa. Avalon, eu amo esse mito de Avalon. Ó, aqui, heróis. Esse aqui é só sobre heróis. Então também são várias histórias. É uma coisa mais documentário, mais documental.
Ele traz fotos, ó. Salvadores, traidores e super-homens. Começando nos muros de Troia e culminando na Europa de 1930, quando o culto aos heróis tornara-se politicamente letal. Este é um livro sobre mortalidade e desportismo, dinheiro e feitiçaria, sedução e histeria coletiva. E também sobre a eterna tensão entre a glorificação da morte e a afirmação da vida. Eu já li o livro do Jack Stripador, que é documental, né? O Jack Stripador, ele existiu de verdade, ele matou muita gente lá na Inglaterra e ele nunca foi pego. Ninguém sabe até hoje quem era o Jack Stripador. Inquisição, o reinado do medo. Outros assuntos que eu gosto muito, eu gostava muito de ler na época, ainda me interessam muito, mas é que na época que eu lia bastante sobre esses assuntos. É Inquisição, que é a época que queimavam as pessoas, mulheres principalmente, né? Na fogueira, acusadas de bruxaria. E também o Holocausto. Então eu li o Diário de Anne Frank, o Menino do Pijama Listrado, e mais alguns outros livros sobre o Holocausto. O Holocausto alemão, que a gente vai ter já o Holocausto brasileiro que mostra pra vocês. Então aqui esse aqui é sobre a Inquisição. Ainda não li. Ele é um romance, ou seja, uma história fictícia, mas o autor, ele é um historiador. Então ele estudou muito sobre aquela época, então ele traz muita coisa como realmente era, né? Traz de uma forma fictícia ali, botando seus personagens na trama, só que pra mostrar pra gente como é que acontecia a Inquisição. Uma breve história do cristianismo. Esse aqui é um best-seller, ele tem uma breve história da humanidade, uma breve história do cristianismo, tem outros livros aqui atrás tem, ó. Uma breve história do século XX, outro é Uma Breve História do Mundo. É um historiador também que escreveu esses livros, explica de uma forma muito interessante sobre todas essas coisas. Era um best-seller e eu sempre tive vontade de ler, comprei e nunca li. Tá aqui, quem sabe. Profecias de Nostradamus, adoro profecias. Então Nostradamus era um profeta, né? Ele previa o futuro, igual a mãe de Ná, dizia, vai acabar o mundo no ano 2000. Não acabou. Tá aqui as profecias de Nostradamus, né? Uma delas se concretizou ou concretizou? Não sei. Tem que ler o livro pra saber, eu não li. As grandes profecias, também daí não só Nostradamus, tem de vários profetas, várias profecias, também não li. Eu tô passando rápido assim, não tô desdenhando dos livros, tá? São livros muito bons, é porque não vai detalhar muito sobre cada um deles, que é muita coisa. As Garotas da Fábrica. Esse daqui eu comprei, eu achei ele muito interessante a proposta dele, eu ainda não li, eu ainda quero ler. Ele fala sobre as mulheres que trabalham nas fábricas chinesas. Essas coisas que a gente compra made in China, que é baratinho pra caramba, tem pessoas trabalhando lá e ganhando muito mal, sendo exploradas para produzir essas coisas pra gente. E esse livro fala sobre a realidade dessas mulheres nessas fábricas chinesas. Holocausto Brasileiro. Falei pra vocês que a gente ia chegar no Holocausto Brasileiro. Esse livro aqui também comprei pela proposta, porque eu não sabia disso até eu ler a capa desse livro, o título desse livro, e pensar, what the fuck é o Holocausto Brasileiro? Aí eu fui ler. Ele fala sobre o hospício que se chamava Hospital Colônia de Barbacena. Chamava ou se chama ainda? Não sei se ainda existe, mas não acontece mais o que acontecia na época, né? Esse hospício que ficava ou fica lá em Barbacena, Minas Gerais. E ao longo do século XX aconteceram muitas atrocidades nesse hospício. As pessoas eram internadas lá sem ter um diagnóstico de doença mental. Só que essas pessoas eram torturadas, eram utilizadas para fazer experimentos científicos, eram abusadas sexualmente. Ele se tornou uma prisão para pessoas que você, né, ou que as pessoas poderosas queriam tirar da frente. Às vezes, por exemplo, uma mulher, uma esposa que está sendo desobediente com o marido, não quer obedecer as regras dele, quer se separar dele, alguma coisa assim. O marido interna, é doida, interna. E aí a pessoa era internada lá e nunca mais saía. Muitos morreram, mais de 60 mil pessoas morreram de uma forma muito macabra nesse lugar. Esse livro conta a história desse Holocausto Brasileiro. Ele ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Também não li ainda. Ratos, do Gordon Rees. Dizem que é um drama, uma coisa meio terror, meio suspense. Dizem que é muito bom, eu comprei na época, mas nunca li. Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia, também não li. Fala sobre a ciência e magia do Pitágoras, né? Que é um grande nome aí da história, também não li ainda. Sociedades Secretas da Idade Média. Esse aqui eu também não li ainda, mas eu quero ler muito. Eu adoro sociedades secretas, então ele vai falar sobre as sociedades secretas que existiam na Idade Média também, ilustradinho. É bacana quando eles trazem essas coisas. Humberto Eco, Cemitério de Praga. Humberto Eco é um autor também maravilhoso. Eu li, qual foi o livro do Humberto Eco que eu li, gente? Eu li algum livro do Humberto Eco que eu gostei muito. Na época que eu trabalhava na livraria, esse daqui era lançamento. E aí vendia muito e tal, e eu indicava muito pras pessoas. Eu sabia mais ou menos qual era a história, porque na época, né, eu ficava lendo as orelhas dos livros para poder oferecer pros clientes. Agora eu não lembro mais direito, mas, gente, é um romance do Humberto Eco. É bom. Vou ler. Um suspense também, uma coisa meio obscura. Esse aqui também do Humberto Eco, Histórias das Terras e Lugares Lendários. O livro é pesado, porra, ele tem capa dura,
Ele é lindo a encadernação dele, ó. Eu já li algumas. Também é um livro de várias histórias soltas, então você não precisa ler ele inteirinho do início ao fim, né? Certinho. Pode pegar uma história avulsa e ler. É bem legal. O livro perdido de Dzian, da Helena Blavatsky, que é HP Blavatsky, é Helena Petrovna Blavatsky. Ela também foi uma filósofa e ela escreveu muitos livros muito bons que eu não li nenhum. A professora Lúcia Helena Galvão, durante as palestras que eu assisto dela, ela cita a Helena Blavatsky. E eu ainda não li. A Helena Blavatsky também mexia com esse negócio de bruxarias também, filosofias e umas coisas sobrenaturais. Eu comprei esse da Helena, que eu nunca li, e este da Helena, que eu comecei... Não comecei não. A Voz do Silêncio. Eu acho que esse daqui é o mais famoso, a principal obra da Helena Blavatsky. O Livro das Sombras, do Scott Cunningham. Pra quem mexe com essas coisas de bruxaria, Wicca, esse aqui é um livro icônico. Desejo de consumo de todo bruxo, ou bruxa, wiccanos e tal. Ele não fala só sobre Wicca, né? É até uma bruxaria um pouquinho mais pesada. O Scott Cunningham, ele era um bruxo. E ele escreveu esse livro que é o Livro das Sombras, que é um grimório de bruxaria. Ele ensina a fazer feitiços. Eu tenho ele até hoje. Já fiz alguns daqui. Naquela época lá, que eu fazia, eu fiz alguns feitiços desse livro. O Grande Livro de Magia da Bruxa. Também nunca li, mas já dei uma zapeada nele. Ele também ensina a fazer feitiços. Os elementais, sua natureza e diversas categorias, grupos, gêneros e classes. Então isso aqui fala sobre todos os elementais. Também relacionado ao Wicca, que a gente fala muito sobre os elementais, né? Os seres da natureza, os seres espirituais. Ele descreve esses seres elementais nesse livro aqui. O Livro de Ouro da Mitologia, Histórias de Deuses e Heróis. Esse também nunca li. Dizem que é muito legal também, para quem gosta de mitologia. Tem a Listresi, tem as Gestalta. Tem as coisas aqui, os desenhos. Sepulcro, da Kate Moss. Ótima autora de suspense, de terror. E aí tem esse livro, esse é um dos livros dela, o Sepulcro, que eu comprei também pra me mergulhar nesse universo, me entreter nesse romance sobrenatural e macabro, mas nunca li. O Exército Perdido de Cambyses, que também é um romance situado lá nas terras egípcias. É uma ficção baseada na mitologia, nas coisas lá dos egípcios. O Poder dos Quietos. Desses livros de autoajuda, alguns livros de autoajuda, que tem gente que vai, autoajuda, depende, tem autoajuda que eu acho também, mas tem autoajuda que é porque é bem ajuda mesmo, ajuda. Esse daqui eu comprei porque ele é best-seller. Também na época que eu trabalhava na livraria. Eu fiquei instigado a ler esse daqui porque é o Poder dos Quietos. E eu sempre fui muito quieto. Eu era uma pessoa muito silenciosa mesmo, né? Por muito tempo assim, eu falava baixo. Muita gente falava, fala pra fora, porque eu falava meio... Bloqueios, né? Timidez, as coisas todas e tal. Hoje em dia eu já não sou mais tão quieto assim. Eu sou bem sociável, falo nos lugares, falo com as pessoas e tal. Aqui fala assim, ó, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Então eu fiquei interessado em ler, ainda quero ler, pra ver qual é a proposta dele. Como vocês podem ver, né? Eu falo pelos cotovelos. As Chaves do Reino Interno, o conhecimento de si mesmo. Também é o outro de autoajuda que na época que eu trabalhava na livraria vendia bastante e tal, as pessoas gostavam muito, então eu comprei e nunca li. A maioria daqui eu não li, tá? Os livros que eu li, por exemplo, a minha coleção do Harry Potter inteira eu não tenho mais, que tem vários que eu já doei, já não queria mais ter só por ter, porque ocupa muito espaço e é muito pesado pra carregar quando eu me mudo. Então, inclusive desses aqui, eu vou ter que fazer uma curadoria pra ver o que mais eu vou me desfazer, vou doar deles, e o que vale a pena eu ficar aqui, tipo esse. Será que eu vou mesmo ler? Poderia doar esse daqui, ele é bem pesado e bem grande. Então tem muito livro que eu já li, que não era meu, que eu peguei na biblioteca, ou também dos que já era meu, eu também já me desfiz de muitos. Ou não estão aqui, né? Estão lá no Will ou estão lá nos meus pais. Noturno, do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro é um diretor de cinema, ele que fez o Labirinto do Fauno, dirigiu, né? O Labirinto do Fauno, A Forma d'Água. Ele também é autor de livros, ele é escritor. E, aliás, o Guillermo del Toro, ele é roteirista, ele é muitas coisas, né? Muitas coisas num homem só. E ele é muito bom, eu admiro muito ele. Claro, né? Ele dirigiu o Labirinto do Fauno. Quem já assistiu o Labirinto do Fauno? Eu acho maravilhoso aquele filme. E aí eu comprei esse livro dele, que também é um suspense, porque o Guillermo del Toro, ele é conhecido por fazer esses filmes assim, né, de essas coisas também mais macabras, mais obscuras, um terrorzinho, um suspense, um negócio, uma coisa. Aí eu comprei o Noturno do Guillermo del Toro. Não é só o Guillermo del Toro, é o Guillermo del Toro com Chuck Hogan. O Jardim dos Ossos, da Tess Gerritsen. Eu gostava muito de ler suspense, terror, né? Por exemplo, eu li alguns livros do Stephen King. Vocês conhecem o do It, o Palhaço It? Stephen King é o Cemitério Maldito. Ele é autor de muitos livros de terror.
Eu não tenho nenhum aqui, mas eu li vários livros do Stephen King. Então nessa época eu comprava muito esses livros aqui também, ó. Esse aqui é mais ou menos dessa pegadinha. É um dos livros que talvez eu nunca leia, porque eu tenho muitas opções. Então é um até que dava pra me desfazer dele. A Profecia Celestina, do James Hetfield. Inspirado num antigo manuscrito peruano, a Profecia Celestina é uma parábola repleta de verdades fundamentais. Então ele também é um livro mais lúdico e tal, que ele vai falar sobre coisas aí filosóficas, espirituais. Eu quero ler ainda esse daqui. Ele foi fenômeno, como é que diz aqui, ó? O maior fenômeno de vendas em 94 anos nos Estados Unidos. Ele vendeu pra caramba. Se as pessoas gostaram, é porque deve ser muito legal, né? Senão ninguém ia gostar. A Pandemia que Ninguém Vê. Esse livro aqui eu comprei durante a pandemia. Ele é do projeto SP Invisível, que é uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua, né? Durante a pandemia eles fizeram esse livro, que é um livro de fotografias de pessoas que vivem nas ruas. E conta, então tem sempre a foto da pessoa e conta a história dessa pessoa. Como que ela foi parar nas ruas, o que essa pessoa faz pra conseguir sobreviver. Às vezes, né, tem gente que acha que pro fulano tá nas ruas porque não quis estudar, porque não quer trabalhar. E não é bem assim, né, gente? Tem gente aqui, por exemplo, que o cara que era professor, né, dava aulas e tal, assim que, e aí ele desenvolveu uma esquizofrenia, né, e aí foi parar nas ruas. Então, até durante a pandemia, né, muita gente que tinha casa durante a pandemia porque não tinha mais trabalho, né, ficou difícil para todo mundo conseguir trabalho, ganhar dinheiro. Muita gente foi despejada e aí teve que ir morar nas ruas. Então aqui conta a história dessas pessoas. Eu comprei esse livro para ajudar, porque esse livro e um moletom que eu tenho, que é um moletom preto, tem o logo do SP Invisível aqui. A venda desses produtos, eles usam pra ajudar, né, as pessoas lá na ONG. E aí eu comprei o livro e comprei o moletom. O Olhar do Fotógrafo. Esse aqui eu ganhei de presente do meu ex-marido quando eu entrei na faculdade. Eu gostava muito de fotografar, queria trabalhar com audiovisual, né, então eu fazia fotos, vídeos e tal. E aí ele me deu esse livro que ele fala sobre fotografia. Então ele conta sobre técnicas, né, ele ensina técnicas de fotografia e tal. Não li inteiro, mas ele também não é um livro de ler preciso começar no início e terminar no final. Eu posso ir zapeando e pegar algo que eu quero usar agora. Tipo, isso, ó, eu quero fazer uma foto aérea, sabe? Então ele ensina técnicas pra gente tirar boas fotografias. O último que eu tenho aqui, esse daqui é o Jardim Secreto. Esse daqui eu ganhei da minha irmã, que é psicóloga, pra eu colorir as mandalas e deixar de ser doido. Não é mandalas, né? São várias imagens. Algumas eu colori. Comecei, não terminei. O bipolar, né? Começa e não termina as coisas. Várias coisas, aqui mandalas. Porque é terapêutico, né? Colorir. Eu tenho a caixinha que ela me deu isso aqui, me deu uma caixa de lápis de cor. E eu tenho até hoje também a caixa de lápis de cor, tá na minha caixinha de papelaria ali, que é bom pra gente se acalmar, pra acabar com a ansiedade, para melhorar a concentração, para melhorar a memória. Colorir essas coisinhas assim, mandalas, essas ilustrações, tem vários benefícios terapêuticos, tá? Pro cerebelo. Gente, é isso. Batemos aqui, ó. Vimos todos os livros que eu tenho aqui no momento. Então é isso. Eu era uma pessoa que eu lia muito. Hoje eu leio pouco livro. Gosto. Tô tentando voltar a ler. Né, tô tentando com o Mundo de Sofia, quero ver se eu volto e leio vários desses aqui. Tava até pensando em começar assim, ó, porque o negócio é hábito, né? A gente pega hábito. Dia X na semana, agora eu vou sentar e eu vou ler por 15 minutos. 15 minutos, não é meia hora, 15 minutos. Pouquinho, rapidinho, dá pra ler algumas páginas em 15 minutos. Vou botar um timer. Quando não tocar o timer, o alarme, eu não paro, ó. Aqui, não olha celular, não olha nada. 15 minutinhos. Tá, li. Beleza, tocou o timer, consigo ler mais um pouquinho? Se não, guardo, leio. Outro dia eu boto mais 15, depois eu aumento para meia hora, entendeu? Quero ver se eu faço isso para eu voltar a ler esses livros, para eu ler os livros que eu não li. E eu quero saber a opinião de vocês, qual é a relação de vocês com a leitura? Vocês têm o costume de ler? Tinham? Perderam? Que tipo de leitura vocês gostam de ler? A palavra do final do vídeo, para eu saber que você chegou até o finalzinho desse vídeo, vai ser literatura. Escreve literatura nos comentários para saber que você chegou até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tá cortando minha cabeça, a gente se vê no próximo vídeo, viu, gente? Beijo, tchau!